Olá pessoal, tudo bem com a WG? Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje é dia 1 de fevereiro de 2026, né? Estamos aí, né? Completando 23 anos do acidente da Columbia, né? Pois é, e a história do ônibus espacial Columbia é uma daquelas que a gente chama de tragédia anunciada, né? Um desastre que na verdade começou a ser escrito muito, mas muito antes dos seus momentos finais e trágicos, né? Vamos mergulhar em como o silêncio, né, e o excesso de confiança pode custar absolutamente tudo. Então vamos voltar para esse dia, né? 1º de fevereiro de 2003. Depois de passar 16 dias em órbita, a missão do Columbia estava praticamente no fim. A tripulação já se preparava para um pouso que deveria ser de rotina, sabe assim, um final tranquilo de uma missão científica que foi de sucesso. Mas aqui na Terra todo mundo assistindo, né, esperando a volta segura dos seus sete heróis, né, que estavam lá, né? Mas o pouso nunca aconteceu, pessoal. Num piscar de olhos, toda aquela expectativa virou um silêncio estranho. E esse silêncio virou um desastre, né, pessoal? Faltando pouquíssimos minutos para o pouso agendado, depois de 16 dias que pareciam, né, impecáveis, né, no espaço, a comunicação com Columbia, puf, sumiu. Silêncio total e repentino, né? Lá no controle da missão e no mundo inteiro, a confusão virou um choque. O que poderia ter dado tão errado, né, tão perto de casa? Então, vamos aos fatos que se sabia naquele momento, né? A missão STS-107 terminou com a perda trágica de 7 astronautas. A nave se desintegrou bem em cima do estado do Texas, né, durante a reentrada na atmosfera. É bem diferente da tragédia da Challenger, né, que aconteceu na subida, né? O Columbia foi justamente quando muita gente achava que o maior perigo já tinha passado. A causa naquela hora era um mistério completo, né? Pra gente conseguir entender, né, a gente precisa voltar no tempo. A causa real da catástrofe não estava naqueles momentos finais da reentrada, não. Ela estava num evento que aconteceu 16 dias antes, né? Um pouquinho depois do lançamento. Então, olha só, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo, né? 73 segundos, apenas isso. 73 segundos depois da decolagem, uma coisa que parecia pequena aconteceu. Um pedaço de espuma isolante, né, se soltou do tanque de combustível e bateu na asa esquerda do Columbia. A nave seguiu viagem, chegou em órbita, né? E o dano que era invisível aqui da Terra foi o começo silencioso do fim, né? E aqui a gente chega num ponto assim fundamental. O conceito chamado de normalização do desvio, né? O que é isso? Bom, vamos lá. O impacto de espuma já tinha acontecido em outras missões, né? Mas como não tinha causado um desastre, esse risco que era conhecido, né, foi sendo aceito como algo normal, né? Sabe assim, um defeito aceitável. O problema é que o excesso de confiança começou a tomar conta. Agora a gente sai um pouco da parte técnica e vamos para o lado humano da história, né? Porque o problema não foi só um pedaço de espuma, ele foi sobre decisões, sobre processos, né? E sobre alertas que, como a gente vai ver, né, foram tragicamente ignorados. O que esse slide mostra é um conflito interno na NASA, né, que foi literalmente fatal. De um lado, você tinha engenheiros super preocupados, né, eles pediram e insistiram, né, por imagens detalhadas da asa para poder avaliar o estrago, né, porque eles acreditavam que a ameaça era muito séria. Por outro lado, a gestão que minimizou tudo, né, disse que não era um risco crítico e, no fim, negou o pedido. A chance de saber a verdade foi simplesmente jogada fora, né? Então a investigação oficial, claro, veio e confirmou o pior. A causa raiz não era só técnica, mas sim problemas profundos na organização, né? Uma cultura que normalizava o risco, a pressão para cumprir prazos apertados, né, e uma falha de comunicação gigantesca. E o mais assustador de tudo, eram os mesmos padrões vistos na investigação da Challenger 17 anos antes, né? A missão não tinha sido apreendida. Com uma falha de cultura desse tamanho, a falha física se tornou praticamente inevitável, né? Vamos entender agora a ciência por trás do que aconteceu quando a nave, já danificada, tentou voltar para casa. 1.600 graus Celsius, né? Pensa nesse número, é uma temperatura absurda, né? Infernal, que o escudo térmico do ônibus precisa aguentar quando ele rasga a atmosfera para chegar, né? Qualquer brecha nesse escudo é fatal, não tem outra palavra, né? E essa sequência ilustra o desastre perfeitamente. Primeiro o buraco na asa que comprometeu o escudo, né? Isso foi a porta de entrada para o plasma superaquecido que entrou e começou a destruir a estrutura da asa por dentro, né? Com a asa destruída de dentro para fora, a nave perdeu todo o controle aerodinâmico e começou a se desintegrar. Foi uma reação em cadeia catastrófica, né? E àquela altura impossível de parar. Então, pessoal, qual é o legado que fica nessa tragédia, né? O acidente do Columbia sofre uma reavaliação completa, né? Mas não só da tecnologia, mas da cultura de segurança em toda a exploração espacial, né? As lições foram duríssimas, mas absolutamente necessárias, né?
Essa frase aqui resume a conclusão da investigação de uma forma brilhante, né? O maior risco não estava na espuma ou no escudo térmico, estava nas decisões humanas, né? Na burocracia e na confiança excessiva, né? Que deixaram um pequeno problema virar uma catástrofe. E para a gente resumir, os pontos-chave dessa análise são bem claros. A causa técnica foi o impacto da espuma, né? Já a causa humana foi uma cultura organizacional que se acostumou com o risco e calou as preocupações dos engenheiros, né? A grande lição? Nenhum alerta é pequeno demais, né? E o sucesso do passado não garante a segurança do futuro. O impacto disso foi a suspensão dos voos por 2 anos, né? E uma mudança radical em como a NASA lida com segurança. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? Que vai muito além da exploração espacial, né? Nas nossas maiores conquistas, o maior perigo está na tecnologia que a gente cria ou nas decisões que a gente toma, né? A história do Columbia parece sugerir uma resposta bem, né? Bem incômoda aí, né? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!